Muito boa noite a você que acompanha o debate Futebol Forever deste sabadão. Estamos ao vivo, hein? Estamos ao vivo agora às 6h02. Vamos lá começar o nosso debate Futebol Forever de hoje com muitas atrações. Vamos falar aí da Copa do Brasil, vamos falar do Paulistão, que tá começando com tudo, hein? Cada coisa bonita que a gente tá vendo no Paulistão aí. Vamos falar aqui um pouquinho também da grande final amanhã da Copa do Brasil. Copa do Brasil em dose dupla, né? Temos a Copa do Brasil que termina amanhã e temos a Copa do Brasil que começa na terça-feira. Vou comentar aí sobre a primeira rodada dos paulistas, né? Participação dos paulistas. E vamos falar também sobre a final de amanhã. Temos também a participação do Pensa Rápido, hein? Você participa aqui com a gente no nosso chat aqui do Facebook para concorrer às delícias da Casa do Líbano e também que seja doce suspiros. Daqui a pouquinho eu rodo o Pensa Rápido para que vocês possam participar aqui no chat e concorrer ao sorteio no final do programa. Rafael Acerra, boa noite, Rafa. Seus destaques iniciais. Tem destaque boa noite pra caramba hoje, hein, Rafa? Hoje vamos falar bastante dos lances polêmicos aí. Boa noite, Dudu, Cacau. Boa noite ao Renato, hoje não pode estar presente. Boa noite aí a todos que nos acompanham no Facebook. Com certeza, nós temos aí uma lista extensa hoje para comentar de lances aí de arbitragem e fatos também que aconteceram nessa semana. O Paulistão aí começou a 1000 por hora, o primeiro Paulistão com VAR da história. E o meu destaque inicial aí para o Campeonato Paulista da Série A2, também começou aí junto com o Paulistão. E nesse momento aí nós temos, para falar aqui da região, o 15 de Piracicaba está vencendo por 3-1 o Velo Clube, lá em Piracicaba, e esse jogo está no intervalo. Rapaz, eu vi um negócio de Piracicaba essa semana que fala para você, hein? Tem uma peixaria lá que faz um tal de filé de filhote. Já comeu, Rafa? Já comeu, Cacau? Não, comi. Rapaz, né? Deu vontade de entrar dentro da tela. Deu vontade de entrar na tela. Diz que é do Mato Grosso o tal do filhote, né? Também nunca comi, mas eu acho que pela imagem, meu amigo, uma peixaria que tem um restaurante lá na Rua do Porto. Um dia nós vamos assistir jogo lá. A gente passa na volta lá, né? Quem sabe? Com o Elinho, né? Com o Elinho vai ter que levar nós, né, Elinho? Depois que acabar essa praga aí, essa maldita doença, a gente combina um dia de ir pra lá. Cacau Arbeck, seus destaques iniciais, Cacau, boa noite. Cacau? Travou. Alô? Travou, Cacau? Probleminha técnico com o Cacau, daqui a pouquinho ele tá voltando. Olha lá, o Juliano tá falando que é um peixe paraense. Juliano, vamos lá, o dia que você vier aqui pra terrinha, a gente combina de ir lá deixa acabar essa praga maldita. A gente combina um dia de ir lá pra Piracicaba experimentar o delicioso filhote. Vamos lá, então. Vamos começar aqui o nosso programa, passando o nosso Pensa Rápido, para que vocês possam participar aqui do sorteio no final do programa. Um abraço aí pro Juliano que tá aí com a gente, um abraço pro Luiz Ricardo que também tá aqui. Vão participar aqui com a gente, um abraço pra Ana Paula, um beijo pra minha mãe e meu pai que estão acompanhando também. E vamos rodar então o nosso... Cacau voltou. Cacau, voltou na hora, hein, Cacau? Seu destaque inicial aí, Cacau. Cacau? Oi. Seu destaque inicial. Boa noite, Dudu. Boa noite, Rafael. Não sei se o problema tá aqui ou tá aí. Eu tava escutando cortado aí, saí e entrei. Tem um boleto vencendo da internet aí, não meu tem destaque não? inicial vai para as novas contratações do Clube Noroeste, lá de Bauru. O Cacau tá com probleminha técnica aí, Cacau. Vamos lá, Cacau. Oi. Pode falar. Oi, estão me ouvindo? Como é? Sim, pode falar. Estou ouvindo falar de vocês cortado. Estou ouvindo do pode cortado. Falar, Cacau. Tá. Meu destaque inicial vai para o Esporte Clube Noroeste, né? Posso continuar? Pode, tá normal. Daqui a pouquinho o Cacau volta aí com a gente. Cacau, desconecta e conecta de novo.
Manda uma mensagem para ele, Rafa, para desconectar e conectar de novo, cara. Enquanto isso, então, nós vamos rodando aqui o nosso Pensa Rápido, para que vocês possam participar com a gente aí no sorteio do final do programa. É só participar aqui, só digitar a resposta correta para que no final do programa você participe do nosso sorteio das delícias da Casa do Líbano e também Que Seja Doce Suspiros. Vamos lá, então, vamos rodar aqui. Temos aqui o nosso Pensa Rápido de hoje. Quando foi disputada a primeira edição da Copa do Brasil? 1991, 1980, 1989 ou 1979? Basta digitar, então, aqui nos comentários aí do Facebook a resposta correta para que no final do programa você possa participar aí dos sorteios das delícias da Que Seja Doce Suspiros e também a Casa do Líbano. Vamos lá, então? Vamos falar um pouquinho agora da Copa do Brasil? Vamos falar agora da Copa do Brasil, que amanhã temos a grande final, hein? 6 da tarde. Não teve alteração de horário aqui em São Paulo, né? Permanece às 6 da tarde. A grande final, para que a gente possa saber quem será o campeão da Copa do Brasil. Vamos ver se o Cacau volta aqui. Estamos aqui, opa. Voltou, Cacau? Voltei. Maravilha. Seu destaque inicial, então, para a gente já falar da Copa do Brasil, Cacau. Tá certo, só um segundinho. Meu destaque inicial, então, para o Noroeste de Bauru, né? As contratações do Noroeste essa semana aí foi uma entrevista bem legal aí do Richarlison, né? Ex-jogador do São Paulo, Atlético Mineiro e outros grandes clubes do Brasil. Volta para o Noroeste de Bauru, né? E traz na bagagem o seu irmão Alexandro, o Alec Gol. Então, os irmãos vão jogar junto no Noroeste, aqui da nossa região, aí vão estar presentes no Campeonato Paulista da A3, né, Rafa? A3, o Noroeste Isso, A3. Série A3, Série A3, né? A última vez que eles jogaram juntos, né, foi pelo Atlético Mineiro, foram campeões da Copa Libertadores da América, em 2013. Né, e agora se encontram novamente no Noroeste. E a curiosidade é que o pai deles, né, o Lela, grande Lela, né, foi jogador do Noroeste também. Não, estava na apresentação, e a hora que você vê os três ali, o Lela sempre foi aquele jogador meio fora de forma, tudo, parece que agora ele está mais em forma do que quando ele jogava, né? Ele tá mais... O Lela que trabalhou como... Depois que abandonou o futebol, né? Depois que parou, ele trabalhava numa empresa de segurança, então entregava o dinheiro nos bancos aí da região, né? No carro de segurança, e eu tive a oportunidade de conversar com ele quando eu estava na Barra Bonita, lá a gente chegou a trocar uma ideia lá, uma figura ímpar, o Lela. Uma boa noite e um ótimo programa para nós aí. Mas você vê, né, o caso do Richarlison. Vários títulos pelo São Paulo, de repente muda de time, roda, vai pro vôlei, joga regionais por Bauru, volta pro futebol e volta ao profissional do Noroeste. É um caso ímpar, né, Rafael? Eu acho que eu nunca vi isso aí, viu? É um caso ímpar. Ali foi o Falcão aí do salão pro campo voltar. E se a gente lembrar, nesse final de carreira é a terceira passagem dele, né, pelo Noroeste. Se não me engano, ele teve uma passagem em 2017, né? Cheguei a fazer jogo com ele lá. O ano passado, né? Ele acabou aí atuando e renovou agora para esse ano novamente. Então, podemos dizer que a terceira passagem aí do Richarlison pelo Noroeste, né, nesse final de carreira. Deve estar beirando os 40 já, não? 37, né? 37. O Alexandre está com 40. E acho que é a primeira vez que vão jogar junto, né? Não, pelo Atlético, né? Que eu falei que eles foram campeões da Libertadores pelo Atlético em 2013. O Richarlison era titular ou reserva? Não era titular absoluto, mas ele entrava. É isso aí, Juba. Ele fazia careta nos gols lá nas comemorações. Foi campeão pelo Coritiba, né? O Lela, né? Em 1985. Campeão brasileiro. 85, aí, então. Campeão brasileiro em cima do Bangu, no Maracanã. Uma final aí fora da curva, como se diz, né? Sim. Vamos lá, então. Vou fazer uma pergunta dessa final, Dudu. Fazer uma pergunta dessa final. Vamos ver se você se lembra. Qual foi o jogador que marcou o último gol do Coritiba na disputa de pênaltis? E quem do Bangu que perdeu o pênalti? Vamos ver se vocês lembram.
Rapaz, hein? Bangu? Márcio? Não. Eu tinha 2 anos de idade, eu vou chutar aí o Ado. O Ado errou do Bangu, exatamente. O Ado que errou pênalti, quem fez o gol foi o zagueiro Gomes. Zagueiro Gomes, que foi campeão brasileiro pelo Guarani em 78 e depois campeão brasileiro pelo Curitiba em 85. E o Lela então, fez um dos gols de pênalti da final. E o Ado é marcado, né? Porque no Campeonato Carioca anterior também, de 84, contra o Fluminense, ele também errou o pênalti. Seria o primeiro título da história do Bangu. Então ele ficou marcado aí errou os 2 pênaltis aí que poderiam trazer para o Bangu aí esses títulos expressivos. E essa final de amanhã, hein? Grêmio e Palmeiras, Palmeiras e Grêmio, 6 da tarde, o jogo final aí da Copa do Brasil 2020. Finalmente aí teremos o campeão. Pelo primeiro jogo, eu acredito que nós temos muita dificuldade em fazer uma previsão do jogo de amanhã. Por quê? O Palmeiras ganhou do River fácil na Argentina. Chegou aqui, levou um coco. Quase ficou fora. O Grêmio não consegue reverter quando ele perde a primeira. Com o São Paulo ele tinha ganho a primeira, ele fez um grande jogo aqui no estilo dele, 10-0, né? 10 na defesa, 0 no ataque, conseguiu classificar. Então é um desafio. O Grêmio vai ter que vencer, né? Numa situação adversa, vamos dizer, e o Palmeiras não vai poder repetir os mesmos erros que cometeu contra o River. Então eu acho que é um jogo imprevisível. Eu acho que se for pensar em favorito, tá 50-50. Claro, o Palmeiras tem a vantagem numérica, ganhou o primeiro, mas tem esses 2 lados da moeda, né? Como será o comportamento do Palmeiras e como será o comportamento do Grêmio, já que o Grêmio tem grande dificuldade em virar jogos, né? Normalmente ele ganha o primeiro, chega o segundo e fecha o esquema 10-0 aí para conseguir um empate. Então, eu acho que o jogo de amanhã está em aberto, principalmente agora que o Renato renovou o contrato, né? Conseguiu renovar o contrato. Uma situação diferente aí no futebol, onde você renova o contrato do técnico a um jogo da decisão. Isso aí, claro, incentiva o técnico, consequentemente, ele vai jogar a pilha nos jogadores, né? Então, acho que vai ser uma partida muito legal, muito disputada, e vai ser uma grande final amanhã. Rafael, Cacau? Pode falar. Tá. Bom, como eu falei a semana passada, né? Eu acho que fui o único aqui que cravei a vitória do Palmeiras lá em Porto Alegre, né? A gente vai pelo histórico das equipes, né? O Palmeiras historicamente tem se dado bem lá em Porto Alegre, tem ganho os jogos do Grêmio. O jogo é sempre 1-0 ou 1-1, foi o que eu tinha colocado, né? Ou o Palmeiras estava ou ganhando de 1-0 ou o jogo empatava 1-1. Então eu cravei aí essa vitória do Palmeiras lá. E agora eu falo para vocês, o jogo aqui é muito diferente. Essa questão aí que o Dudu colocou, né, que o Grêmio não consegue virar, mas o Grêmio é aquele time chato, né? Aquele time chato que vai buscar o resultado, não entrega nunca, né? Tem aquela escola gaúcha a escola gaúcha do Grêmio ali, esse time que não entrega fácil, né? É oportunidade para o Grêmio de conquistar um título, né? Ainda referente à temporada 2020, e o Grêmio vai jogar a vida Não que o Palmeiras não vá também, né? O Palmeiras é um título extremamente importante e a importância talvez maior para o Palmeiras é para apagar essa imagem que ficou, a imagem ruim mesmo tendo ganhado a Copa Libertadores, ficou aquela imagem ruim do 4º lugar no Campeonato Mundial, que é uma obsessão para os palmeirenses. Então, talvez essa vitória aí na Copa do Brasil dê um pouco de moral para o Palmeiras, né, para começar essa temporada 2021, né? O Palmeiras, independente do resultado de amanhã, foi a grande equipe de 2020, né? Os resultados comprovam isso, né? Foi campeão da Libertadores, campeão paulista, está na final da Copa do Brasil e fez um campeonato brasileiro digno. Então, o Palmeiras foi a grande equipe de 2021, mas amanhã é imprevisível. Mesmo o Palmeiras tendo ganho o primeiro jogo, o Palmeiras ganhou o primeiro jogo, é muito importante nessa vitória, vem com uma vantagem significativa, porém,
não sei se você vai perguntar o meu palpite, mas o meu palpite para amanhã é 2-1 para o Grêmio e vai para os pênaltis essa Copa do Brasil aí. Emoção até o último segundo, hein, Cacão? O Juliano comentando aí sobre o Ferreirinha, né, Jubão? Esse menino que você comentou aí é o Ferreirinha, né, que toda vez entra no segundo tempo e faz um estrago na defesa. Só que essa vez ele não fez, mas pelo menos tentou. E o Ferreirinha foi expulso no jogo do meio de semana, aí, mas não interfere em nada na Copa do Brasil, né, Rafa? Isso, Ferreirinha acabou dando uma cotovelada aí no seu adversário no meio de semana e acabou sendo expulso. Mas, né, foi pelo estadual, ele joga amanhã, está à disposição amanhã para o Renato utilizá-lo. Então, como o Cacau falou, é um confronto em aberto, né? O Palmeiras eu vejo ele com uma vantagem pela vitória fora de casa. Vejo também o elenco do Palmeiras, né, com assim um estágio um pouco acima aí do Grêmio. O Grêmio está numa transição aí, tentando, né, mesclar uma molecada da base, e o Palmeiras aí já vem, né, mais formado, mais encorpado aí para a final. Então, só para colocar alguns detalhes, né, como o Cacau falou, nós não temos, né, na final da Copa do Brasil e durante a Copa do Brasil inteira de 2020 não tivemos a questão do gol fora. O torcedor se acostumou aí com essa questão, mas nós não temos mais na Copa do Brasil. Então será saldo simples. Se houver aí qualquer vitória do Grêmio por um gol de diferença, por qualquer placar, nós iremos, né, para a disputa de pênaltis. Qualquer empate ou vitória do Palmeiras dá o título aí ao Palmeiras, então não teremos o gol fora de casa. E o jogo será comandado aí por arbitragem carioca. Bruno Arleu de Araújo é o responsável aí por comandar a final de amanhã. Essa questão do Renato ter renovado o contrato dá um up aí, tanto para o Renato quanto para a equipe, né, Cacão? Ah, com certeza. Acho que o presidente foi muito feliz, né? A diretoria do Grêmio, que eu acho que o Renato Gaúcho é ele é polêmico, eu acho que ele desvia um pouco o foco quando é conveniente para ele, mas é um cara que a gente não pode negar o grande trabalho que ele tem feito frente ao Grêmio, né? O Grêmio, bem ou mal, tem chegado nas finais, tem disputado para valer todos os campeonatos, né? Principalmente as Copas, né? Esse que não foi um grande ano do Grêmio, porém chegou na final da Copa do Brasil, que não é pouco, né? É um feito, é muito, muito legal. E o presidente, assim, o que eu achei interessante na entrevista, né, do Renato junto com o presidente, foi a questão que foi colocado que o Grêmio vai apostar nos jovens valores. E parece que lá não esgota, né, de vir jogadores bons, né? Tinha o Everton Cebolinha, apareceu do nada lá, para a mesma posição veio o PP, em seguida, também grande jogador, logo deve ser vendido e vai encher o cofre do Grêmio ali, e agora aparece esse Ferreirinha aí, que deu um trabalho desgraçado pro Palmeiras no primeiro jogo. Ninguém, assim, a gente tinha visto jogar, mas não esperava isso. E fora isso tem Jean-Pierre, muitos meninos da base lá, né? O Grêmio está sendo um exemplo nesse sentido aí de mesclar os jogadores veteranos com a base. E isso o Renato está sabendo fazer com maestria. Vídeo o Diego Souza também, né? O Diego Souza é um jogador que eu, particularmente, sou um crítico do Diego Souza, né? Acho que não é toda essa bola aí, mas no Grêmio ele está funcionando, está fazendo gol todo jogo, ele é o artilheiro do Grêmio no ano, né? Na temporada. E o Renato tem esse dom, né? De recuperar alguns jogadores veteranos, né? E juntar com essa molecada aí, tá dando samba. E eu, como presidente do Grêmio, tomaria a mesma atitude. A renovação com o Renato Gaúcho. Não vejo um nome melhor para o Grêmio nesse momento. O Grêmio é um clube curioso, né, Rafa? Ao mesmo tempo que renova grandes talentos aí, ele consegue recuperar jogadores que passaram por outras equipes e faz o cara ressurgir, né? Chamados, claro, sem ofender, sem nada, mas chamados refugos aí, né? Porque eles passam em várias equipes e na hora que a gente acha que o cara não vai render mais, ele vai pro Grêmio e consegue se recuperar. É uma questão a ser analisada aí, né, Rafa? Com certeza. Se a gente pegar aí a lista, né? A gente começa com o Cortez, tem o Michael, né? No meio-campo, que acabou saindo do São Paulo, o próprio Diego Souza, né? Marcelo Oliveira. Isso, Marcelo Oliveira, lateral. Então
são jogadores que acabam não sendo utilizados em outros clubes e ressurgem no Grêmio, além da base do Grêmio, né, que a gente vê que é fortíssima e infelizmente, né, os clubes brasileiros não têm poderio econômico para manter esses meninos mais tempo aqui no Brasil, né, então surge já a venda, isso aí é muito ruim, mas a gente vê aí o Grêmio, né, tanto recuperando atletas quanto formando novos atletas, isso aí é muito importante. E uma questão importante também da renovação do Renato Gaúcho é que ele foi fortemente sondado pelo Atlético Mineiro, né? Então, entre aspas, o Renato optou aí por renovar com o Grêmio. Isso aí, né, pela história que ele tem no Grêmio, acaba dando mais moral para ele aí, para esse início aí para essa continuidade de trabalho. Juliano até pergunta aí se o Juliano se o Renato é o técnico há mais tempo de atividade. Sim. Atualmente, né? 2016 ele entrou no Grêmio. Isso, ele assumiu no final de 2016. Com certeza né? Acho que eu não vejo, pelo menos nas equipes de Série A e Série B, com certeza não tem ninguém há mais tempo. E uma curiosidade nessa questão aí, ontem tinha sido questionado em algum dos programas da Sport TV ou da ESPN, se ele é o técnico que ficou mais tempo no cargo no Grêmio. Aí se levantou, teve um técnico, eu não me recordo o nome, que na década de 50 ficou por 7 anos no Grêmio. Então ele é o segundo. Paulistinha, esqueci o nome do cara, rapaz. Eu não me lembro, não é um cara famoso aqui em São Paulo, né? A gente não... E daí ele acabou. O Juliano, Ferreirinha, mas não é parecido com Ferreirinha. Se o Juliano puder consultar para a gente aí. E daí ele é o segundo, ele passa a ser o segundo técnico há mais tempo, que ficou mais tempo dirigindo o Grêmio. O Miguel está comentando que é o que está mais tempo numa equipe em atividade. Eu acho que a pergunta do Juliano foi mais tempo no mesmo time, né? Em atividade no mesmo time, né? Isso. Mesmo time, sim. É isso aí. Sobre a rodada aí da Copa do Brasil 2021, nós temos já o início nesta terça-feira, né? Nossa, é jogo que não acaba mais, não. Só para falar, o jogo de estreia que vai ser a Águia Negra do Mato Grosso do Sul contra o Vitória. Sobre os paulistas, né? Sobre os paulistas, nós teremos aí a Ponte Preta jogando contra o Gama lá no Distrito Federal na quinta-feira. Corinthians é só no final de semana, né, Rafa? Só no dia 17, né? Isso, contra o Salgueiro, né? Corinthians e Salgueiro, dia 17, na próxima semana. Muito jogo nessa primeira rodada, hein, Rafa? E esse regulamento doido que você joga fora de casa, se você perder, você tá fora. Se você empatar, você tá dentro. Quem ganha nessa, Rafa? Quem é o mandante ou o visitante? Olha, na minha opinião, não tem nada a ver, né? Essa questão de jogo único aí. São 80 clubes, né, nesse início. E você toma... O pior ranqueado joga em casa, mas o visitante joga pelo empate. Então, não tem critério desportivo nenhum isso, né? É totalmente arbitrário, né? Isso aí. Eu, particularmente, não gosto, né? Acho que não tem nada a ver esse início. Ao meu ver, teria que ser jogos, né, de ida e volta. Talvez, né, a fórmula antiga, que se o visitante fizesse 2-0, né, eliminava o jogo de volta. Mas eu acho muita arbitrariedade você colocar o mandante, né, o pior ranqueado como mandante e o visitante com vantagem. Realmente não me agrada esse regulamento. Tem como falar que é bom para um dos dois aí, Cacau? Se é para o mandante ou para o visitante? Eu acredito que não, né? Eu não sei de onde que tiraram isso aí, talvez para economizar o número de jogos, eu não sei. Mas a graça eu não sei, a graça da Copa do Brasil era, por exemplo, o Corinthians vai jogar com o Salgueiro lá no Recife. A graça era ter o primeiro jogo lá, o Salgueiro evitar a derrota por 2 gols de diferença para poder vir jogar aqui no Itaquerão, conhecer São Paulo, ter oportunidade de ter esse jogo. Aí, nesse caso específico, por exemplo, o Salgueiro não vai vir jogar aqui em São Paulo, independente pode até classificar, pode até ganhar do Corinthians lá, mas não vai vir jogar aqui em São Paulo. Então se torna
assim, perdeu um pouquinho daquele charme da Copa do Brasil, na minha opinião. E é um baita de um risco pro time, vamos dizer, pro time grande, né? Você vai lá, uma bobeirinha, você perde, você tá fora da Copa do Brasil na primeira fase. Eu acho que o sistema antigo era bem melhor, que você, se ganhasse de 3, né? Você tava classificado. Senão, teria o jogo de volta. Começou com 3, depois caiu para 2, né? Para 2. Caiu para 2 e eliminava o jogo da volta, que nem o Cacau falou. Isso aí dava uma motivação extra pro clube pequeno, né? Para ele forçar o jogo da volta. Eu acho que a Copa do Brasil perde aí com esse formato atual. Essa é a primeira fase. Até o 9º lugar do Brasileirão entrou já na terceira fase, né? Terceira fase. Os times da Libertadores vão entrar na 4ª fase. É isso, né? Então, quer dizer, tem a primeira, aí depois tem um tempo aí, a segunda fase começa dia 7 de abril, a terceira fase, 2 de junho, e a 4ª fase só dia 28 de julho. Então, aí nós temos as etapas da Copa do Brasil, as equipes Libertadores entram aí na 4ª fase. Agora, essa questão da primeira fase, tem algum ranking definido, Rafa, para o Corinthians já jogar logo de cara, assim? Ou depende sempre do último Brasileirão? A questão de colocação acho que não influencia tanto. O que nós temos é o ranking para definir, né, mandante, visitante, e eu acho que não tem nada... Porque é para o Corinthians jogar logo na primeira, né? Seria questão do sorteio mesmo e chaveamento. Legal. Mas as equipes jogam na primeira já, né? Só muda a data. Eu acredito, né, que só e eu acho que tem as equipes da Libertadores, mas são, se não me engano, são 12 equipes que entram só lá na frente, né? Campeão da Copa do Nordeste, campeão campeão da Série B, mas os 9 primeiros do Brasileirão, bolão. Os 9 primeiros vão entrar só na terceira fase. Os 9 primeiros do último Brasileirão. Que estão na Libertadores, né? Coincidentemente, então, são os da Libertadores, né? Mas tem uns que não estão, né? Não são os 9, né? Então, aí, mas os no outros... caso, ele a Copa do Nordeste, o Centro-Oeste, vão entrar na 4ª fase, juntamente com os times da Libertadores e os que vierem classificados da terceira, né? Então, Dudu, mas os 9 melhores classificados do brasileiro são os que estão na Libertadores, 8 melhores, né? Os 8 melhores são os que estão na Libertadores e pré-Libertadores. E mais o 9º só, acho que o único então, que não está na Libertadores é o 9º. Que eu me lembro que o Corinthians estava disputando para conseguir essa vaga aí, no fim não conseguiu, né? O Juliano está dizendo aqui Isso. O Juliano está dizendo aí do Foguinho, é Foguinho mesmo. Mas eu acho que o Foguinho tem mais que o Renato, viu, Gilbão? Acho que pelo que falaram ontem aí, às vezes é o tempo. Às vezes o Renato de permanecer no cargo. O Renato tem mais jogos e o Foguinho tem mais tempo. Mais tempo. Ontem falaram em mais tempo. Isso aí. O Foguinho tem mais tempo que o Fogão. E mesmo porque o Renato não é a primeira passagem dele pelo Grêmio, né? Se não me engano, é a terceira passagem dele pelo Grêmio. Então ele deve ter mais jogos mesmo. Cada uma que o Renato aprontava, não, rapaz. Cada entrevista que ele dava que era de... Tá aí, então, a Copa do Brasil terminando e começando na mesma semana. Isto é incrível. Vamos rodar o nosso Pensa Rápido, você que chegou agora. Dudu, só comentando do Corinthians, não pegou moleza não, viu? Vai pegar o time do Salgueiro, o time do Salgueiro essa semana, pode não parecer nada, mas ganhou do Sport na Ilha do Retiro por 2-1, ganhou do Sport por 2-1, o Sport que é uma equipe de primeira divisão, né, de Série A, então não é, o Corinthians não vai pensando que é molezinha não, que vai lá no sertão sertão de Pernambuco lá, não vai ter moleza não. Um abraço pro seu Zé Ayrton que tá aí com a gente também. Conseguiu digitar o mala, nossa. Vamos colocar nosso Pensa Rápido. Escreve aí no chat, hein, Zé? Escreve a resposta para você concorrer às delícias da Casa do Líbano e também que seja doce e suspiros. Você que está participando aí do nosso programa, basta digitar então aí no nosso chat a resposta do Pensa Rápido para concorrer no final do programa ao nosso sorteio. Quando foi disputada a primeira edição da Copa do Brasil? 1991, 1980, 1989
ou 1979? Basta digitar aqui no chat, então, no final do programa, a gente possa fazer o nosso sorteio. Vamos lá, então? Vamos falar agora viu, Dudu, essa final foi... Pode falar qual foi a final dessa primeira Copa do Brasil aí, ou vai facilitar para a turma aí? Pode falar, pode falar. É Grêmio Sport, né? Foi isso? E o Cuca era jogador do Grêmio na época. Isso, as declarações do Lisca. Vamos falar, Miguel, a gente vai comentar. É claro que nós não temos embasamento nenhum para falar se é certo ou errado, né? Mas nós vamos comentar a repercussão das declarações de um e de outro, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre, então, os comentários aí do técnico Lisca e dos comentários também do técnico Renato Gaúcho. Tem Libertadores essa semana, hein? O Santos começa aí a fase que a gente chama de pré-Libertadores, né? Disputando aí contra o Deportivo Lara. Partida de ida às 7h15 da noite, nesta terça-feira. E a partida de volta na próxima terça, também às 7h15 da noite. O técnico do Santos já chegou, né? Já chegou o técnico do Santos. E provavelmente aí já estreia nesse jogo, né, Cacão? Pelo jeito tá lá, ele tá poupando a equipe. Mas, viu, Dudu, só antes eu mandar um beijo para Ana Paula aí, que tava falhando a internet aí, não deu tempo. Um beijo para você, Ana Paula, senão depois eu apanho, né? Então tem que... Aí voltando, né, o técnico Santista vai... O técnico Santista tá utilizando uma equipe de jovens, né, durante o Campeonato Paulista, né, inclusive no clássico hoje contra o São Paulo, que nós vamos falar daqui a pouco, vai colocar uma equipe de jovens e assim, o Santos tem dois problemas graves ali, né, os dois melhores jogadores, né, o Soteldo na questão jurídica aí, tá enrolada a situação, né, ontem, para mim, foi uma surpresa muito grande que falou que o Santos nunca pagou um tostão pelo Soteldo, nem por empréstimo, nem pela compra, e ele tá preso, o passe dele com o Deportivo o Huachipato. O Huachipato, né, tá preso o passe dele lá, não foi nem empréstimo, nem venda, isso faz com que o Santos não possa inscrever novos jogadores, contratar novos jogadores, tá um impasse isso aí. E o Marinho que tá com o Covid, né? O Marinho está com Covid, então os dois melhores jogadores do Santos na última temporada estão impedidos de jogar, não se sabe se vão para o jogo na terça-feira. E já começa o Santos nessa nova temporada com o seu jogo mais importante, porque uma eventual eliminação na pré-Libertadores, os cofres principalmente do Santos, que é uma equipe, todos precisam de dinheiro, mas o Santos... nesse momento tá atrás realmente do dinheiro. Uma eliminação precoce aí numa pré-Libertadores aí vai prejudicar todo o ano do Santos, né? Mas assim, se espera, né, como time brasileiro, que o Santos dê um descanso aí para seus principais jogadores, não tá jogando com o time principal no Paulista, e esperamos que vá com força total para esse jogo da pré-Libertadores aí para conseguir sua classificação. Se o Grêmio for campeão, o Fluminense joga a pré, correto? Isso. Então, só tem duas equipes jogando a pré, o Fluminense e o Santos. Ou o Grêmio e Santos. E essa se pré o Palmeiras for do campeão, Grêmio ou do Fluminense é a mesma etapa do Santos, não é uma fase depois, né? Exatamente. Só são datas, provavelmente acho que são não nessa terça, nas duas outras próximas terças. Né? Porque nessa semana são 8 jogos. Então, provavelmente, depois, na semana que vem, completa a rodada, né? Exatamente. Legal. Tá aí, então. Amanhã saberemos o campeão da Copa do Brasil e quem vai para a pré-Libertadores. Fluminense ou Grêmio? A hora que você falou aí que o Santos vai com o time reserva, eu fiquei meio assustado aqui, viu, Cacau? Porque a última vez não foi bom o encontro aí. Exatamente. São Paulo. Exatamente. Só se agora for o reserva do reserva ainda. Mas acho que não, deve ser a mesma molecada aqui. Não, eu acho que tá pior ainda, viu, Dudu? Eu acho que tá pior ainda. Mais reserva ainda? Mais reserva ainda do que aquele dia. Bom, vamos lá então. Participe aqui com a gente do nosso Pensa Rápido. Agora chegou a hora da nossa lembrança do dia. A nossa lembrança do dia de hoje, dia 6 de março de 2003. Vamos lá então. Vamos lá ver o que tem de importante aí nesse dia. Uma semifinal de Paulistão.
6 de março de 2003. Vamos rodar aqui o vídeo, tem um esqueminha novo aqui, vamos ver se roda. Roda, né? Vamos lá. Tá aí então a lembrança do dia. São Paulo, uma semifinal com a Portuguesa Santista. São Paulo acabou vencendo por 5-0. A equipe da Portuguesa Santista era a grande sensação do campeonato, né? Era a grande sensação do campeonato. Vocês estão com som aí ou não? Não, né? Tá com som. Tá com som? Sim. Então pera um pouquinho só. Espera um pouquinho aqui, vamos acertar, senão vai começar a gravar aqui, né? 1-0 São Paulo. Só um minuto. Começava a desmoronar a Esse esqueminha aqui de rodar não fica legal. Vamos tirar aqui o som. Beleza. Tá aí, então, São Paulo e Portuguesa Santista. Vamos voltar um pouquinho o vídeo aqui, ó. Agora vai. Ele começa a travar. Olha o juiz aí, Rafa. É o Salve Espínola, né? Que hoje é comentarista. E o jogo começou com uma curiosidade da regra aí, né? A chamada falta técnica, né? Nós vemos que a bola foi jogada para o jogador do São Paulo e o jogador da Portuguesa Santista usou o famoso deixa, né? Tem um mito aí que toda vez que se fala deixa é falta. Isso aí é mito do futebol, não existe. Ela só é falta quando você fala para o adversário e o adversário é enganado, né? Por essa palavra, né? Que foi o que aconteceu, e o Salvio marcou, aplicou o cartão amarelo aí no jogador da Portuguesa, e na batida em 2 lances saiu o primeiro gol do São Paulo. Foi curioso isso que você comentou, que teve uma entrevista aí no final do jogo falando exatamente isso. Observe esse lance agora, ó. A quantidade de passes até o gol, ó. Foi um gol muito bonito, muito bem projetado do São Paulo, pela troca de passes do Rogério até a conclusão do lance, Cacau. Um time do São Paulo, né? Saudade desse time do São Paulo, né? A gente só tá tendo alegria quando passa essas lembranças do São Paulo aqui no lembrança do dia do São Paulo. 10. O 10º lance foi o gol, Cacau. 10 toques seguidos, e o Luiz Fabiano, grande lembrança pro São Paulo, né? É uma curiosidade desse time da Santista aí, né? Que 2 jogadores depois vieram ser contratados pelo São Paulo, né? O Rico e o Souza. Né? O Rico, que na verdade era o grande destaque do Portuguesa Santista, não teve maior sucesso no São Paulo. O Souza já fez parte do elenco vitorioso do São Paulo, né? Pertenciam à Portuguesa Santista. O Souza veio meio de contrapeso e acabou sendo o destaque. O Adriano também, né? Volante. E o Adriano, isso, o Adriano. O Adriano já tinha um nome no futebol, né? O Adriano já tinha passado por outras equipes. Mas vieram os 3, exatamente. Mas quem se destacou foi o Souza. Eu acho que o 2003 foi um ano que era para ser um ano de ouro para o São Paulo. Eu não sei o que aconteceu, rapaz. Para variar, perdeu a final para o Corinthians, no Paulistão. No Brasileirão chegou a assumir liderança, mas deu o Cruzeiro, né? Foi com tudo aí para concluir e ser campeão. O São Paulo tinha um grande time, né, Rafa? E também, sim, poderia ter chegado muito mais longe, né? A gente vê o elenco aí, Kaká, Luiz Fabiano, Júlio Batista, Ricardinho. Timaço, né? Depois chegou Rico, Souza, Adriano. Para reforçar. E uma curiosidade também, o goleiro da Portuguesa Santista era o Maurício, né? Foi eterno reserva aí do Ronaldo no Corinthians, e na Portuguesa estava de titular. E uma curiosidade, esse Paulistão 2003, né? Ele teve um regulamento super confuso, né? Nós tínhamos 21 times, para começar por aí, o número ímpar, né? Divididos em 3 grupos de 7. Aí eles jogavam entre si nos grupos, e os 8 melhores, independentemente do grupo, se classificavam para as quartas. Aí os 13 restantes, eles disputavam o torneio da morte, né, para definir o rebaixado. Então, seu time podia ficar em 9º, ele tinha risco de ser rebaixado. Aí, desses 13, o pior colocado era rebaixado, e o penúltimo disputava com o campeão da A2 uma repescagem para se salvar do rebaixamento. Rapaz, para o jogador entender essa regra, não, era difícil, hein? Era mais fácil explicar a teoria da relatividade do que o regulamento do Paulista. Estavam umas 2 pranchetas do Papai Joel lá para colocar as regras. Rafael, você falou do Maurício, vou fazer uma pergunta. Você aí pro Dudu aí. O Maurício era goleiro de que equipe antes do Corinthians? Antes? Antes do Corinthians. Rapaz, hein? Ele se destacou numa equipe do interior. Não era Noroeste, não?
Novo Horizontino. Ele, naquela final com o Bragantino lá, o Maurício era o goleiro do Novo Horizontino. E uma curiosidade que nós... O Parreira tirou ele do Corinthians, não foi? Não me lembro. Que o Parreira assumiu em 2003, né? 2002. Aí que ele saiu. E uma curiosidade que ele acho que é o último aí dos goleiros com baixa estatura, né? Depois formou-se no futebol um conceito que o goleiro tinha que ter mais de 1,90. O Maurício acho que tem 1,78. E na minha opinião ali, ele era um bom goleiro, sim. Tá, então a lembrança do dia, 2003, onde a semifinal foi entre o São Paulo e a grande sensação do campeonato, que inclusive eliminou o Santos naquele ano, né? A Portuguesa Santista eliminou o Santos. Foi. Aí o São Paulo... Foi um jogo, a Portuguesa Santista ganhou de 2-0 do Santos, um jogo no Urico Mursa à noite, né? Com o Fábio Costa deu seu showzinho lá, mas o Santos, que tinha era campeão brasileiro do ano anterior, né? E a Portuguesa Santista no clássico lá de Santos acabou ganhando do Santos por 2-0. E foi ali que apareceu o Rico. Eu acho que foi um campeonato sensacional esse de 2003, viu? Eu acho que foi um dos melhores paulistas que eu já vi. Principalmente por essa aparição da Portuguesa, esse ressurgimento da Portuguesa Santista, né? Em grande estilo. Tirando o resultado final, né, Rafa? E tirando a dificuldade de se entender o regulamento, né? Esse foi o grande problema. Aliás, o Paulista, para mim, é um campeonato maravilhoso. Só que tem que mudar o regulamento. Eu já comentei aqui, volto a falar, o turno único e as quartas de final seria a melhor forma de você disputar. Questão de datas, são 3 datas a mais. Eu acredito que não ia mudar muito. Questão de jogar uma vez só com o adversário, hoje tá jogando uma vez só, né? Hoje o time só encontra o adversário uma vez, né? Porque ele joga contra os 12. Então, eu acho que se mudasse, daria muito mais graça pro nosso Paulistão, porque realmente é uma pena se acabar com um campeonato de tanta tradição, né, Cacau? Mas é a questão da data mesmo, né? Realmente não se tem discussão disso. Eu acredito que se você fizer o turno único, classifica os 8 melhores, rebaixa os 2 piores, acabou, tá resolvido e pronto. Mas infelizmente, por causa de 3 datas, ou talvez mais, né? Porque daí você teria que ter 2 quartas de final. Não, daí você faz jogo único. Jogo único. Aí você joga, vamos falar assim, você joga 15 datas, para daí na hora da decisão fazer jogo único. Mas já é assim, né? Já é assim, não, entendo. Mas eu tenho certeza, né? Eu tenho certeza que é por questão de datas, né? O ideal mesmo seria o turno único, e quartas de final em 2 jogos, semifinal em 2 jogos, final em 2 jogos. Esse seria o campeonato perfeito, né? Mas, infelizmente, não tem data. É o que é falado. E daí a gente vê a dificuldade. O Palmeiras tem 2 jogos. É uma falta de neurônio lá dos gestores, cara. Não é possível. Esse meio de semana não tem jogo, né? Então, mas porque tem o Corinthians na Copa do Brasil, né? Não, o Corinthians é só na outra, não é? Dia 17. É na outra? Tá. Outra. E não tem jogo? Tem o Santos na Libertadores, né? Santos na Libertadores. Então, que não pode com esse... Talvez tivesse que fazer uma questão assim, quando tem esse jogo da Libertadores, você coloca uma rodada e não joga o time da Libertadores, joga numa outra oportunidade. Talvez seja essa a solução. Talvez seja uma solução. Mas assim, ó, eu vou entrar, já que entrou nesse assunto, eu vou falar, os gênios que fazem a tabela do Campeonato Paulista. São gênios. Você colocar esse Palmeiras e Corinthians na segunda rodada, independente do que aconteceu, do Palmeiras estar na Copa do Brasil, final da Copa do Brasil, que isso aí foi definido depois que já tinha feito a tabela, mas você colocar um Palmeiras e Corinthians, que é o jogo mais interessante, queira ou não, é o jogo mais interessante da primeira fase. Né? Tem o São Paulo e Corinthians, São Paulo e Palmeiras também são interessantes, claro, mas Corinthians e Palmeiras é o jogo que mais atrai atenção. Você coloca numa segunda rodada, numa quarta-feira à noite, né? Você coloca numa segunda rodada, quarta-feira à noite, recém acabou o Brasileiro, menos de uma semana depois do final do Campeonato Brasileiro. Qual que é o atrativo disso? Esse jogo tem que ser lá nas últimas rodadas, tal, já que o campeonato já pegando fogo, alguma coisa assim. Aí o que aconteceu? O Palmeiras foi com o seu sei lá o quê, o Corinthians na verdade deu azar não foi, aí né? Você tinha Lucas Lima, tinha Scarpa, né? Então, mas foi para cumprir tabela e olha lá ainda. Os caras não estão com a cabeça nesse jogo. E o Corinthians deu azar aí dessa questão aí do Covid, um clássico desse tamanho totalmente esvaziado. Mas mesmo assim,
mesmo assim foi um bom jogo. Mesmo assim foi um bom jogo, com atrativos, a questão da chuva, a questão da árbitra, que nós vamos falar daqui a pouco aí. Assim, mesmo assim, ainda o jogador do futebol brasileiro é tão maravilhoso que ainda, mesmo com todos esses percalços, ainda deu um jogo bom, deu um jogo bacana de se assistir. Para quem assistiu, acho que foi um jogo legal. E tá rolando o Paulistão, hein? Inter de Limeira tá vencendo o Novo Horizontino por 1-0. O jogo que já finalizou, né? Nessa terceira rodada. São Paulo e Santos daqui a pouquinho, hein? 7 da noite, São Paulo e Santos, o clássico Sansão. Amanhã, 11 da manhã, Ituano, Mirassol e Corinthians e Ponte Preta. Às 3 da tarde, Guarani e Bragantino. Às 7 da noite, Santo André e São Caetano e Ferroviária e Botafogo. Mais uma vez, sem jogo às 4 da tarde, hein? A Globo não quer saber de passar Paulistão mesmo. A Globo, né, a gente viu as informações, né, em março nós não vamos ter jogo de quarta, né, transmitido pela Globo, então a gente vê os jogos sendo realizados 15h30, 17 horas, né, acabou abrindo aí o leque de horários, e a gente vê que o tradicional horário aí das 16 horas não está sendo utilizado, né, não sei se é uma prévia, né, todo mundo acabou sabendo aí que o Faustão acabou saindo da Globo, não sei se eles já estão preparando, né, o domingo à tarde aí, mas com certeza bagunçou um pouco os horários aí. Só lembrando que o jogo da primeira rodada, Palmeiras e São Caetano, vai ser disputado na próxima quinta-feira, às 7 da noite. Aí conclui aí a primeira rodada. Algum destaque aí dos jogos do Paulistão para a gente mudar o assunto? São Paulo e Santos, hoje é um clássico tradicional, mas vamos ver o que vai rodar aí com a equipe do Santos, né, que já não vai a equipe titular. Amanhã, Corinthians e Ponte Preta. O Corinthians eu acho que vai fazer uma boa partida em sua casa, né? A gente viu a Ponte Preta aí no meio de semana, acabou perdendo para o Santo André, em casa. Então acredito que o Corinthians é grande favorito amanhã. Outro gênio da tabela que coloca esse São Paulo e Santos na terceira rodada, na véspera esse sim, já sabendo que o Santos tinha o compromisso aí da pré-Libertadores, né? Esse gênio que fez a tabela aí, coloca na terceira rodada um Sansão totalmente esvaziado também, né? Totalmente esvaziado, estão fazendo... Ainda bem, vamos falar assim, que não está tendo público, então não vai ter o reflexo da bilheteria. Mas, assim, totalmente sem nexo, um grande jogo, né, que é São Paulo e Santos perdido aí, dessa forma, né, na véspera, o Santos mais preocupado com a pré-Libertadores, né, esse jogo poderia ter sido ser realizado em outra data. Eu destaque aí do Corinthians e Ponte Preta, um jogo que já decidiu o Campeonato Paulista por 3 vezes, né, as 3 vezes o Corinthians foi campeão, 77, 79 e 2015, se não me engano, né? Aí foram as 3 vitórias. Então, sempre um Corinthians e Ponte Preta é interessante por causa disso. E nos últimos anos, nós tivemos assim, uma coisa que marcou de Corinthians e Ponte Preta, foi uma quartas de final, né? Corinthians e Ponte Preta no Pacaembu, onde a Ponte venceu o Corinthians por 3-2, né? O Corinthians favorito, a Ponte, e foi onde o Júlio César, que era o goleiro do Corinthians, falhou nos gols, e o Corinthians tinha um jogo contra o Emelec pela Libertadores na quarta-feira, e foi a estreia do Cássio. O Cássio acabou jogando em 2012, foi toda aquela... Cássio se tornou um grande nome do Corinthians, talvez, se não é o maior goleiro da história do Corinthians, um dos maiores, o que mais conquistou títulos, com certeza, né? Foi campeão da Libertadores, campeão mundial, e está até hoje no gol do Corinthians. Mas o último jogo que o Cássio não jogou, que o Cássio não era titular, foi o Júlio César contra a Ponte Preta, numa quartas de final do Paulista de 2012. O Corinthians já está dispensando alguns jogadores, né, Rafa? Já dispensou, emprestou, né, o Davó, o Bozelli acabou o contrato. Teve um documentário que passou a semana no Sport TV, eu acho bem legal. A gente não sabe se é tudo combinado, mas enfim, apareceu o Duílio com uma reunião lá com o Bozelli, dispensando ele, dizendo que não vai renovar o contrato, tal. Claro que deve ter sido combinado, né, a filmagem, mas enfim, Bozelli tá fora, Davó tá fora. Aquele Gustavo não é do Corinthians mais, Rafa? Parece que sumiu, não? Se não me engano, com a chegada do Bozelli, ele acabou sendo negociado, não está mais no Corinthians, mas o Corinthians divulgou sim uma lista aí, a famosa lista de dispensa, né?
o Jonathan Cafu, o Davó, o Michel Macedo, são todos jogadores aí que estão abertos para negociação, que já está divulgado que o Wagner Mancini não vai utilizá-los, né? O documentário que passou aí nessa semana foi o Acesso Total, né? Que é o nome, e acho que vai ter outro episódio agora, né? Na segunda-feira, a partir das 21 horas. Então parece que são 5 episódios que o Sport TV aí, a Globo teve acesso aí aos bastidores do Corinthians. É bastante interessante. E só para voltar aí um pouquinho na questão do regulamento, quando tinha, né, o turno único, discutia-se como que se definia os mandos de campo, né? Por que tal jogo era com tal mando, né? Então tinha-se essa grande discussão também, mas eu acho que o turno único seria melhor que o formato atual aí, porque o formato atual de você não jogar com os clubes do seu grupo, mas, né, você decidir a classificação, né, com os clubes do seu grupo fica confuso, e acho que o maior problema do regulamento atual é a questão da classificação. Classifica os 2 primeiros de cada grupo. Então, dependendo do seu grupo, você pode ter uma pontuação maior e não se classificar do que outro time em outro grupo aí. Isso aí fica bastante incoerente aí. Mas, né, como o Cacau falou, acho que a questão da data aí, ela acaba dominando aí essa questão de regulamento. Isso aí pode fazer com que o 14º melhor classificado vá para as quartas de final e o terceiro melhor não vá. Como aconteceu, então, né, o ano passado, se não me engano, com o Novo Horizontino, né? Exatamente, Novo Horizontino e Ponte Preta. Não sei se chegou nesse extremo, né? Mas com certeza foi próximo disso. Um absurdo, né? E o São Paulo, hein? O São Paulo já está com uma nova cara. Fez uma boa partida aí contra o Botafogo. Acabou vencendo aí por 4-0, né? E... Inter de Limeira, perdão. Contra o Botafogo foi 1-1, perdão. Foi 4-0 contra a Inter de Limeira. Acabou fazendo um grande jogo aí no meio de semana. E tá mostrando, pelo menos tentando mostrar um pouco aí a recuperação, né? Corrigir os defeitos graves que tinha aí na versão anterior. E eu acho que o caminho é esse mesmo, né? O técnico novo, vida nova, os jogadores novos, né? O Rojas entrou, já marcou gol, enfim. O Carneiro foi embora, né? O Carneiro foi embora e o Juan Fran foi embora, né? Graças a Deus. Então agora, eu acho que é hora de, como se diz, de recomeçar, né? Já tá recomeçando aí com uma goleada, eu acho que tem que fazer uma boa partida hoje para ratificar o processo, né? Não adianta hoje perder por Sub-15 do Santos e achar que vai ter jeito. Tem que ganhar hoje. Duas questões desse jogo lá de Limeira. Primeiro, a vitória do São Paulo foi muito facilitada pela expulsão do jogador da Inter no primeiro tempo, com 40 minutos. Aí no segundo tempo o São Paulo deitou e rolou com a mais. O time da Inter é fraquíssimo, com um jogador a mais. O São Paulo deitou e rolou. E foi a grande oportunidade, mas fez o que tinha que fazer. Adversário fraco não é problema dele, não é problema nosso. Temos que ir lá e passar o trator. Foi o que o São Paulo fez. E legal, essa volta do Rojas foi bem providencial esse jogo aí para o Rojas pegar confiança. Mas acho que a grande questão aí desse jogo do São Paulo foi a recepção do ônibus do São Paulo lá, né? Pipoca, não, Dudu. Eu achei um protesto muito, vamos falar assim, ruim por causa do acúmulo de pessoas, né? Na aglomeração, na pandemia, tudo, mas é um protesto pacífico. O Pipoca é o sinônimo do. Tem que o time pipocou, essa que é a verdade, o time do São Paulo pipocou, estava com o título na mão e pipocou. E eu acho que foi um protesto bem humorado da torcida, eu acho que foi bem pertinente. Mas eu fico pensando a pele do técnico. O Hernan Crespo lá, imagine ele chegar lá, ter uma recepção dessa, e daí ele vai pensar... Não tem nada a ver com o Peixe, cara. Exatamente. Eu fico pensando... O protesto foi na hora errada, né? Não, mas o que o cara vai... Os jogadores são os mesmos. O que o cara vai pensar? Ele fala, cheguei no time aqui que foi 4º lugar no Brasileiro, conquistou a vaga para Libertadores e tal. A recepção foi como se o time tivesse sido rebaixado. E é bom eles
é bom eles começarem o Crespo começar a se habituar com essa questão aqui do futebol brasileiro, que é assim, a pressão é grande. Eu acho que foi um protesto, como se diz, pipoca mesmo, né? Nem o protesto pipoca. Foi... O Zé Ayrton fazendo uma pergunta para você, Rafa. Se o sinal luminoso que gerou cartões vermelho e amarelo é lenda ou verdadeiro, Rafael? Olá. Eu vou responder a pergunta do Zé Ayrton, depois eu tenho duas para fazer para o Cacau, vamos ver se ele... Ai. Essa questão do sinal luminoso, obrigado aí, o Zé Ayrton, uma honra, né, ter ele assistindo o nosso programa. É lenda, essa questão aí do sinal luminoso é lenda. O cartão amarelo e vermelho surgiu no final da década de 60 ali como necessidade, né? Os árbitros não estavam conseguindo controlar os jogos apenas ali no diálogo. E daí houve, né, essa necessidade de mudança da regra. E ela veio ali no final da década de 60, né? Início da década de 70. A primeira Copa que utilizou os cartões amarelo e vermelho foi a Copa de 70. E eles têm essas cores devido à questão do semáforo. Então, eles precisavam achar cores que eram universalmente aí conhecidas. Então, a questão do semáforo, o vermelho, né, que é o pare, e o amarelo, que é o atenção. Isso aí é universalizado no mundo. Então, é daí que veio aí as cores, não dos sinais luminosos. Não, então, mas acho que é isso que o meu pai quis dizer, viu? É isso que ele quis dizer, você veio do semáforo. Então, é verdadeiro, viu, Rafa, até corre a lenda também, não sei se você já ouviu isso, que na primeira Copa, a Copa de 70, com 40 segundos de jogo, houve uma entrada lá, o juiz deu o cartão amarelo, e daí todo mundo ficou com medo que isso aí virasse ia expulsar todo mundo, então diz que quando aconteceu isso no primeiro jogo da primeira Copa, com 40 segundos o árbitro já estreou o cartão amarelo, mas não foi dessa forma, né? Foi bem tranquilo essa questão. Isso, e antes dos cartões, nós tínhamos, né, as expulsões, as advertências, mas eram só dialogando, né? E isso aí causava confusão, não dava uma publicidade, né, as advertências ou expulsões, e daí surgiu a necessidade aí do cartão, e com certeza inspirado aí no semáforo, que era uma linguagem universal. Sim, viu, Rafael, dentro do que você falou, na Copa de 66, teve um jogador argentino que foi expulso no jogo contra a Inglaterra, né, e isso aí ficou muito marcado, chamava-se Ratinho, esse jogador, e a bandeira de escanteio era a bandeira da Inglaterra. Esse Ratinho. Ele pegou a bandeira e amassou a bandeira da Inglaterra que estava mas disse que foi isso que causou talvez essa questão, e a torcida não estava entendendo o que estava acontecendo, e disse que isso aí foi uma das coisas que causou essa necessidade de ter uma sinalização melhor para o público entender o que estava acontecendo. Vamos rodar nosso Pensa Rápido antes de passar os lances polêmicos? Depois eu tenho as perguntas para o Cacau. Da arbitragem. Vamos rodar o nosso Pensa Rápido. Na sequência, a gente passa os lances e você faz as perguntas aí para o Cacau. Tem o nosso Pensa Rápido. Você que não participou, ainda dá tempo. Temos delícias da Casa do Líbano, 2 quibes de catupiry, 2 quibes de carne com amêndoa. Deliciosos, hein? 4 quibes, então, para você que faturar aí o sorteio da Casa do Líbano. Você que vai participar aqui com a gente também vai concorrer aos deliciosos suspiros do Que Seja Doce Suspiros, os deliciosos suspiros lá da Gisele. Temos aqui então nosso Pensa Rápido de hoje. Quando foi disputada a primeira edição da Copa do Brasil? 1991, 1980, 1989 ou 1979? Basta digitar então aqui no nosso chat para que você concorra daqui a pouquinho, no final do programa, as delícias da Casa do Líbano e também Que Seja Doce Suspiros. Vamos lá para os lances polêmicos. Quer fazer a pergunta primeiro, Rafa? Primeiro, né, o São Paulo jogou em Limeira. O nome do estádio lá, em Limeira? Major José Levi Sobrinho. Isso, e o nome, e o jogo, e o nome do árbitro do gol 1000 desse estádio. Não, aí eu não sei. Esse eu não sei. Esse tem uma... Limeirão. O Limeirão, né, o estádio Major Levi Sobrinho. Eu tive a honra de apitar aí o jogo onde teve o 1000º gol aí do estádio, foi Inter de Limeira e Taubaté, pelo Campeonato Paulista da Série A3 de 2015. Olha e uma só. curiosidade, né, que teve esse gol da Inter de Limeira, foi uma bola parada, um cruzamento, o zagueiro cabeceou, a bola desviou do zagueiro adversário e entrou, né? Aí eu acabei o jogo, a Inter de Limeira tinha ganho de 2-1, né?
Aí que eu cheguei no vestiário, tava o presidente da Inter de Limeira na porta do vestiário. Estranhei, ele falou assim, professor, aquele primeiro gol o senhor vai dar pro nosso zagueiro, você não vai dar gol contra, né, no desvio. Falei, vou analisar o lance, por quê? Não, porque aquele é o gol 1000 do Limeirão, o senhor não pode dar gol contra. Falei, fica tranquilo, a origem do lance foi na cabeçada, então eu vou dar pro gol do zagueiro do Inter de Limeira. Mas essa decisão é tomada no final ou você já tem que passar na hora para a súmula? Não, eu já sabia disso. Eu estava esperando já o pessoal. Então, mas assim, deu uma valorizadinha. Essa decisão você poderia tomar no final. Normalmente é no final do jogo? Não, geralmente você tem já na hora ali, né? Você já tem a sensação, né? Mas eu quis dar aquela valorizada. Eu sabia que o pessoal ia estar no vestiário para chorar. Não imaginava que o presidente ia estar lá. Né? Rafael Acerra na calçada da fama do Limeirão. Maravilha. Esse protesto acho que foi naquela rotatória grande na entrada lá, né? Isso. Duas avenidonas lá na entrada. Bom, e que saco de pipoca que arrumaram, hein? Nossa, que é gigante, isso? Rapaz. Aquilo dá para assistir uns 10 filmes. Rapaz. Vamos rodar aqui os lances polêmicos, então. Temos aqui o primeiro lance. Kahneman parou na jogada e o Palmeiras fez 1-0. Aí um lance que o Renato Gaúcho falou bastante aí na final da Copa do Brasil. Todo mundo acompanhou a entrevista dele, né? O Renato sempre com entrevistas polêmicas, mas a gente vê aí um pisão, né, do Gustavo Gomes no Ferreirinha. A gente vê que foi na passada, né? Ele estava correndo, movimento de corrida, fora do lance da bola. Mas isso aí também é falta, né? Pode não ter intenção, pode não estar no lance, mas a gente vê que ele acabou atingindo o Ferreirinha aí. E se o Marcelo de Lima Henrique, que foi o árbitro da partida, ou o VAR, né, da partida, quisesse ter revisado esse lance, era passível sim de marcação e revisão. Acabou passando em branco aí. Apenas o Renato Gaúcho acabou citando na entrevista dele esse lance. Ô Rafa, essa questão de colocar o Marcelo Henrique num jogo desse não é uma situação um pouco precária, cara? Assim, o Marcelo de Lima Henrique, respeito muito, ele hoje está com 50 anos, né, e continua apitando aí em alto nível, é um caso inédito aí, principalmente recentemente no futebol brasileiro, não me lembro, né, de alguém ter conseguido, mas fica a pergunta, né, para a CBF, para as federações, né, será que não surgiu ninguém, né, não revelou ninguém, né, capaz de segurar esse rojão, de segurar essa final? Eu acho que a contribuição do Marcelo de Lima Henrique é grandiosa para a arbitragem, mas acho que precisava aí, com certeza, né, de alguém um pouco mais novo aí, um pouco mais conseguindo acompanhar mais a correria, né, que é o futebol moderno, para apitar esse jogo. Fica aí a reflexão da questão da formação, né, de novos árbitros. Amanhã você falou que está definido já o árbitro de amanhã, né? Amanhã o carioca Bruno Arleu de Araújo, 39 anos, se não me engano, e nós temos aí uma equipe mista, né? Nós temos o Bruno Arleu, os bandeiras são de Santa Catarina, o quarto árbitro é de Minas Gerais, o VAR é de Goiás. Então amanhã tem uma salada aí na equipe de arbitragem, mas vamos torcer aí para que o resultado da final da Copa do Brasil não passe pela equipe de arbitragem. O Daronco é gaúcho. Daronco é gaúcho, não poderia ser escalado aí pela presença do Grêmio. Vamos passar aqui então. Mas daí a gente entra naquela questão, a gente sempre está reclamando que só vai o Daronco, o Klaus, a menina lá, tudo, agora quando vem um diferente a gente vai reclamar. Não pode, né? Vamos dar chance pro rapaz novo aí, vamos ver o que vai dar. Sim, com certeza. Pro novo sim, o problema foi o... sim, não, do Marcelo eu acho que é perfeito, completamente pertinente. Não tem cabimento. Na minha visão, não tem cabimento nenhum. Aí é só a imagem, né? Nós congelamos a imagem que o VAR utilizou no jogo São Paulo e Botafogo de Ribeirão, né? O impedimento aí do São Paulo, se não me engano, do Daniel Alves. Então, para a gente ver a dificuldade, mesmo com o VAR, né, de você analisar. Então, nós temos, né, no canto superior direito, a imagem congelada na batida da bola,
e acima traçadas aí as linhas, né? Então, a linha do atacante sendo traçada aí no ombro do Daniel Alves e a linha do defensor traçada no quadril do zagueiro do Botafogo, né? Pelo equipamento, nós colocamos aí que havia impedimento, um lance muito difícil, milimétrico, a tecnologia não zera o erro, é muito difícil você traçar essa linha, né? Traçar ela no ponto certo, é muito difícil você congelar essa imagem, congelar no momento da batida. Então, mesmo aí com a tecnologia, a gente vê um lance aí muito apertado, que é difícil você definir. A arbitragem aí definiu por impedimento. E aqui acabou anulando então, né? Isso, anulou aí. Depois saiu o gol do São Paulo, mas foi anulado. Aí nós temos, né, o pênalti aí que foi marcado para o São Paulo contra a Inter de Limeira. E é outro mito do futebol. Observa aqui, ó. Ó o juiz. Isso, olha a postura. Você vê o... Foi tirando a mão do cara. Como é difícil, né? É difícil apitar, né? Você vê o cara colocando a mão, né? É complicado. Mas esse lance mostra um pouco mais um mito, né, do futebol. Se você atingir a bola, nunca é falta. Tudo bem, ele atingiu a bola com o pé esquerdo e o resto, né? Então, atropelou. O árbitro aí, o Flávio Rodrigues de Souza, da FIFA, né? Já tive a oportunidade de trabalhar com ele também. Você vê que ele marca lá, você vê a questão do jogador, que dificuldade. Ele marca, mas ele, né, tem uma postura tranquila, né, de vir a informação para confirmar o que ele tinha marcado, né? Então ele espera um pouco, ele caminha um pouco, mas é um mito também que atingiu a bola, nunca é falta. Mas ele atinge a bola e olha o resto agora, né? Então acho que o pênalti aí, ao meu ver, indiscutível e bem marcado. E foi pro VAR ou não? Ele nem olhou, ele não revisou, ele estava convicto, ele conversou um pouco, ele aproxima ali, ele conversa um pouco ali pelo rádio, e pelo rádio mesmo ele define e confirma também o cartão amarelo pela violência da entrada. Você tira a mão do cara também assim, Rafa? É que a gente sempre fala, né? É um absurdo, né? Se é o contrário, o árbitro põe a mão nele, né? Tira aquele... Então, eu acho que tem que mudar muita coisa aí no futebol brasileiro em geral, nessa questão aí de respeito, né, à arbitragem. Diga lá, Cacau. Só essa questão do VAR aí, eu acho que talvez a utilização do VAR nesse lance foi perfeita. Por quê? O juiz tinha convicção do lance, porém ele deu aquela consultadinha. E o operador do VAR, acredito que teve a mesma opinião, então não tem necessidade de ver o lance. Os dois têm a convicção do lance, acabou, marcou o pênalti, muito bem marcado e pronto, né? Acredito que isso o VAR é também para essas ocasiões, né? E a decisão tranquila e rápida, né? Acho que foi sim, exatamente. Grande qualidade aí. Sim. Aí nós tivemos, acho que o lance, um dos mais polêmicos aí da rodada e da história recente aí do VAR, o gol do Botafogo, né? Em que nós não tivemos, né, uma imagem conclusiva para o VAR utilizar e determinar o impedimento na origem do lance, né? Nós temos aí o início do lance num lançamento longo, olha aí, nós temos o lançamento lá do campo de defesa e rodando o lance, se vocês observarem, a câmera não pega o jogador aqui embaixo, aí você não tem a noção de onde o jogador estava no momento do lançamento, só pega lá na frente, então não tínhamos uma imagem conclusiva para o VAR utilizar, então acabou seguindo aí a decisão de campo, o árbitro validou o gol, mas sem a possibilidade de consulta ao VAR. Isso aí levanta várias discussões, né? Acho que a principal aí no caso é a questão do posicionamento da câmera. A gente vê que os impedimentos eles ocorrem aí a maior parte, né, na intermediária, né? O terço final do campo. Nós temos câmeras posicionadas ali para esse impedimento. E uma parte pequena dos impedimentos ocorre na região central do campo ali. Então, eu acho que esse posicionamento, eles não contavam que ia ter um lance ali no meio do campo e a câmera estava mal posicionada e não conseguiu concluir e ter uma imagem para o VAR utilizar.
Eu fiquei muito surpreso com esse lance, porque eu imaginava que a central do VAR teria imagens de posições fixas do campo, posições estratégicas, e não a imagem editada da televisão. O VAR recebe a mesma imagem que nós recebemos durante a transmissão do jogo. Então, assim, seria muito melhor, muito mais justo que o VAR recebesse a imagem das câmeras de impedimento também. Por quê? Porque ele vai ficar olhando o tempo todo para lá, ele não tem que esperar a edição da imagem se vai pegar ou não vai pegar o impedimento. Você vê um lance que surgiu do campo de defesa, foi lançamento para o ataque, o que a gente vê? A gente vê a bola rodando até o ataque. Agora, você não tem a imagem do jogador naquele momento. Então, acho uma baita de uma falha aí no sistema do VAR, que deveria exigir que a geradora das imagens passasse para eles a imagem fixa da câmera. Porque a gente sabe que numa ilha de edição, o editor de imagem ele pega as imagens e vai passando, né? Vai cortando e passando para os espectadores a imagem final. A gente não recebe todas as imagens do campo, né? Então, o VAR deveria receber a imagem daquela câmera fixa, porque daí sim ele conseguiria analisar qualquer lance, né? Muito, muito pertinente a sua observação, Eduardo. Com certeza. O mundo ideal seria esse, que a cabine do VAR recebesse as imagens direto das câmeras, né? Todas as câmeras tivessem um sistema de mandar as imagens para a cabine direto, né? E os árbitros tivessem esse acesso. Só que a estrutura do VAR hoje não permite. Nós temos, né, na cabine do VAR, além dos árbitros, apenas um operador, né, de VAR, e ele não teria condições. Nós temos jogos aí, né, grandes finais, que temos 30 câmeras. Então, um operador não teria condições de trabalhar essas 30 câmeras. Seria que pegar as duas de impedimento, uma de cada lado, né, no mínimo, e mais a final, né? Isso, porque daí ele teria que fazer o tratamento dessas imagens e ainda colocar no ponto para os árbitros. Sim. Então seria difícil. Por isso que acaba vindo, né, a imagem da transmissão. Até foi feita a parceria aí, né, com a emissora, para ela mandar as imagens da ilha de edição, né? Então, o mundo ideal, com certeza, seria essa imagem nua e crua das câmeras, mas, infelizmente, né, a estrutura ali da cabine não consegue comportar e trabalhar todas essas imagens. Eu não sei, eu não tenho certeza para afirmar, mas eu acho que na Europa eles recebem essa imagem fixa das câmeras. Diga lá, Cacau. Não, e só também para um detalhe, né, a gente entender também a dificuldade que é apitar uma partida de futebol, né? Se com câmeras, com tudo, a gente não consegue identificar se foi impedimento, imagine o Bandeira ali, naquele momento, só tem ele ali, não tem onde recorrer, o árbitro. Então é um lance difícil, né, que foi esse aí do Botafogo e São Paulo, né? E imagine para o humano, né, para o ser humano, para ter essa condição de apitar certinho, né, de ter a convicção do lance, tudo certinho, se nem as câmeras conseguiram pegar. E eu gostaria também de colocar uma questão. A gente vê a questão do VAR, como é importante hoje no futebol. Vamos fazer o reverso. Campeonato Carioca, Fluminense e Boa Vista. O Fluminense teve um pênalti escandaloso não marcado a seu favor e um gol legítimo anulado também. Por quê? Não tinha o VAR. O Fluminense acabou perdendo para o Boa Vista por 2-1. Eu acho que esse foi um exemplo claro que se houvesse o VAR, o resultado da partida seria outro. Não sei se o Rafael acompanhou esse jogo. E o Graziano e Marcel Rocha, que era o árbitro e o assistente envolvidos no lance, já estão afastados, né? Então, eu acho que o VAR veio também mostrar isso que o Cacau falou, a dificuldade de se apitar futebol. Então, o que nós tínhamos antes? Nós tínhamos o árbitro, né, com a imagem lá ao vivo dele, né? E nós tínhamos, depois do jogo, a comparação das imagens das câmeras, né, com a atuação do árbitro. Então, era muito injusto, né, essa comparação. E hoje, né, com o VAR, a gente vê que até com as câmeras é difícil, você imagina, né, o árbitro e os bandeiras lá embaixo. O VAR veio trazer um pouco também à tona a dificuldade que é apitar futebol. Só para concluir essa imagem, a questão é o seguinte: esse lance não teria como chegar no VAR,
por falta de câmera. Então não é que sim. foi erro humano, passou pelo VAR, não passou. Não chegou no VAR. Por quê? Porque não tinha câmera. O Juliano está dizendo aqui, fosse mais fácil ver ao vivo. Sim, o Bandeirinha tem essa finalidade, né, de ver ao vivo, mas o VAR... Mas foi um chutão, né, Dudu? Foi um... retificar, né? Eu não sei se foi mais fácil, porque foi um chutão, um lance totalmente inesperado, foi meio um chutão lá de trás que pegou a turma de surpresa ali também, viu? Eu acho que até o Bandeira não tem convicção desse lance, eu acho difícil. Nós temos ter convicção. Duas dificuldades nesse lance, pro Bandeira. Primeiro, o chutão. Então você tem que ver o momento da batida e o jogador aqui. Impossível. Outra dificuldade, o lance na lateral do Bandeira. Então você tem que ver o jogador aqui e você tem que ver também se não tem ninguém até o lateral. Então era um lance muito difícil para o Bandeira. Eu, assim, na minha opinião, acho que a solução para esse lance era posicionar melhor a câmera central. Então nós temos os impedimentos, as câmeras no impedimento, mas não negligenciar a posição da câmera central, que ela pode servir também, né, para impedimento. Então abrir um pouquinho mais, né, e essa câmera tá pegando um ângulo maior, talvez resolveria nesse lance. Vamos lá então para o último lance? Vamos rodar o último lance aí, que na verdade não é um lance duvidoso, né, um comentário sobre a arbitragem. Diga lá, Cacau. Só uma questão, nós vamos conversar sobre as declarações do Lisca e do Renato Gaúcho, né, Isso, no encerramento aqui, vamos sim. No encerramento sim, então. Aí é só a coroação, né, do trabalho da Edna Alves Batista, a primeira árbitra na história aí a comandar o derby Corinthians e Palmeiras, e você vê aí pelo final do jogo, né, jogadores das duas equipes vindo cumprimentar, então a coroação de um grande trabalho, né, acho que tivemos... O que eles estão falando aí? Com certeza, né, parabenizando, mas sempre tem uma reclamaçãozinha também, né, mas a gente vê pelas expressões que acho que mais elogios do que reclamações. Então a coroação aí, um grande trabalho, não foi um jogo fácil, nós tivemos um complicador grande no jogo, que foi a questão da chuva, então a chuva dificulta muito o jogo, as entradas ficam complicadas, a bola fica muito mais rápida ou para, então não foi um jogo fácil de se apitar, mas a coroação aí de uma grande atuação, um grande trabalho, e para muitos aí da mídia, a Edna Alves Batista foi a melhor em campo. Ô Rafa, mas só um pitaco aí. Não é comum a gente ver esse tipo de coisa num jogo de futebol. Você acha que isso não pode acabar estrelando muito aí a árbitra e prejudicar o trabalho dela aqui para frente? Porque, claro, tem muitos juízes que fizeram grandes partidas e a gente não viu isso que aconteceu nesse jogo, né? Talvez o fato de ser uma árbitra e não um árbitro, né? E eu não sei, eu acho que esse tipo de coisa pode prejudicar aí os próximos jogos, viu, Rafa? Com certeza, a gente não está acostumado, né? Elogio para árbitro não existe, né? Quando erra é massacrado, quando acerta é obrigação, né? Então, a gente não está acostumado a ver isso. Eu creio que passa muito pela questão, né, desse fato histórico, a primeira mulher a apitar, né, esse derby, passou muito por isso, aí, essa atitude dos jogadores, dos técnicos, né? Mas como você falou, ela tem que manter a cabeça no lugar, né? No futebol a gente às vezes se ilude, né? Se vislumbra, né? Num momento bom. Eu acho que ela é manter a cabeça no lugar, o pé no chão, né? Principalmente na arbitragem. A gente sempre está, né, na zona de risco ali. Então manter o pé no chão e continuar aí esse nível de atuação. Eu gostaria de colocar o seguinte, eu acho que isso aí é muito... a arbitragem feminina ficou um pouco mistificada no Brasil para a questão da Ana Paula Bandeira, que errou no jogo Atlético Mineiro e Botafogo do Rio, se não me engano. Aí ficou falando, não, que mulher não tem condição de apitar mais, de bandeirar mais. Aí surgiram algumas bandeiras, né? Então, mas sempre que há um erro de alguma bandeira, já se volta nessa questão da Ana Paula. Mas o que eu gostaria desceu o verbo na Silvia, no jogo Corinthians-São Paulo, né? Então, isso que eu ia colocar. Será que foi mesmo o primeiro Corinthians e Palmeiras que dirigido por uma mulher? Porque a Silvia Regina, eu lembro de ter dirigido o Corinthians e São Paulo.
Isso que o Dudu falou aí. E inclusive, foi um trio feminino esse jogo aí. Foi um trio feminino. Eu acredito que a Ana Paula estava também, mais uma das meninas lá. Será que a hora que falaram isso, eu não posso cravar isso, mas eu lembro que naquele ano a Silvia Regina dirigia os clássicos, era a Silvia Regina. Será que ela não dirigiu o Corinthians e Palmeiras mesmo? Foi isso ou o pessoal... Ela dirigiu Corinthians e São Paulo, né? Em 2004, né? Ela, Silvia Regina de Oliveira, Ana Paula de Oliveira numa bandeira e a Aline Lambert na outra. Então, mas o derby Corinthians e Palmeiras realmente é a primeira vez. Então, nós tivemos aí alguns erros, como árbitros homens também erram, uma enxurrada de críticas, né, da imprensa, e as comissões de arbitragem, né? Nós tivemos esse grande abismo aí entre a época que surgiu a Silvia, a Ana Paula, para agora, né, com o surgimento aí da Edna. Eu acho que as comissões de arbitragem cederam um pouco aí a pressão da mídia e pararam de apostar aí nos seus quadros femininos nesse grande período, e agora aí nós temos uma mudança aí de paradigma que para mim é muito positiva. Bom, antes de ir para o encerramento do programa, só um breve comentário que a gente vai fazer aqui sobre as declarações do técnico Lisca e do técnico Renato Gaúcho. Nós não temos a mínima condição de opinar, se nem os especialistas não estão seguros da situação, somos nós aí que vamos opinar, né? Mas enfim, só comentar as declarações, cada uma de um lado, né? O Lisca querendo parar tudo, achando um absurdo a continuidade do campeonato, principalmente a Copa do Brasil, que tem que se viajar, longas viagens aí, e o Renato Gaúcho dizendo que não, que o futebol é o ambiente mais seguro que tem. Sobre esse contraste entre as declarações, Cacau e Rafa, querem comentar? Gostaria de comentar. Eu acho que assim, foi dado muita ênfase, eu acho que é perfeito isso aí, Dudu. A gente não tem condição técnica de opinar quem está certo e quem está errado sobre a questão do Covid. Se nem os infectologistas não têm essa questão totalmente definida, os políticos estão brigando a todo momento com isso, quem somos nós para ter uma posição da verdade absoluta sobre isso? Mas assim, o que a gente pode comentar, né, acredito eu, deu-se muita ênfase ao que o Lisca falou, que ele foi muito enfático, ele está na razão dele, claro, é o sentimento dele. Eu acho que cada um de nós tem um sentimento com relação à pandemia, né? E acho que isso que faz com que as discussões sejam acaloradas, sejam bastante as opiniões muito divergentes. Ele está na razão dele, se ele tem esse medo, se ele tem essa questão, tem a razão dele, né? No meio de uma pandemia, vamos falar aqui o estado de São Paulo na fase vermelha, para ficar todo mundo em casa, e jogadores e dirigentes e comissão técnica viajando pelo Brasil aí, talvez disseminando o vírus. Mas tem o contraponto, que é o Renato Gaúcho. Assim, as declarações do Renato são sempre polêmicas, tudo, mas é uma coisa importante. Ele é um cara que se posiciona. Ele não fica em cima do muro. Então, isso é importante também, a gente saber a posição dele. E ele falou também, dentro da questão dele, ele tem a razão dele. Ele fala, no futebol, o ambiente assim, todo mundo é testado, a gente não vê assim, cada um vai trabalhar na sua empresa, não tem teste diário com a gente, né? A gente não é testado diariamente para ver quem está com Covid e quem não está. No futebol se não está com Covid, não viaja. Pode acontecer de no meio pegar o vírus? Pode. A gente pode ir no supermercado amanhã e pegar. Pode acontecer isso, né? Então, e aí não se deu muita ênfase a essa questão do Renato, porque ele falou que o ambiente do futebol dentro da pandemia é relativamente mais seguro e que causa um entretenimento para as pessoas, que fazem com que as pessoas fiquem mais em casa. Tem uma lógica. Faz o que a gente comentou no programa passado. Graças a Deus que está tendo futebol, que a gente está conseguindo se segurar em casa, conseguir ter um entretenimento, alguma coisa assim. Não pode ser ao custo de vidas humanas, de doenças, claro que não é isso que a gente está falando. Mas, tendo o que o Renato Gaúcho colocou, é que tendo o devido protocolo, como é feito nos campeonatos, acredito que dá para se jogar, que essa questão do Lisca foi um pouco... talvez é um sentimento dele tudo, mas também não é o dono da verdade.
né? Isso que o Renato acho que quis colocar. E na minha opinião, né? E daí teve outras pessoas que se manifestaram contra e a favor, como também quando fecha o comércio tem aquela discussão e isso veio para o futebol. Mas o que eu vejo é que, por exemplo, a gente vê surto de Covid em alguns clubes, mas não pegou durante o jogo. Não está provado que pegou durante a partida do futebol lá, ou durante a viagem. Não. O Corinthians, por exemplo, não dá para se cravar que pegou o Covid porque foi jogar uma partida de futebol. Talvez esteja disseminado lá no centro de treinamento, coisa do tipo, o vírus foi pego lá, pode ser, a gente não sabe. Mas assim, a gente não viu, deu quase um ano, né, que voltou o futebol, vamos falar uns 8 meses, 9 meses, assim, a gente não viu grandes jogadores muito doentes, jogadores que tiveram, a gente não viu isso, muito pouco, se teve um ou outro, eu não me recordo agora, eu acho que lá no Grêmio teve um caso de um presidente lá, mas que a gente não sei se foi diretamente ligado ao futebol. Caso então, grave não foi divulgado, pelo menos na Série A. Pelo menos não teve, na Série A, caso grave, jogador que morreu de Covid, não teve nenhum. Pelo menos do que eu acompanhei. Então, sendo que em outras situações tá morrendo gente, a coisa tá feia, tudo, mas no futebol talvez seja uma mini bolha que consegue, isso bem administrado, pode proporcionar um entretenimento para as pessoas, façam com que fiquem em casa e ajude até no combate a esse vírus maldito aí. Rafael, quer concluir para a gente finalizar? Eu acho só que o Lisca ele escorregou um pouquinho nas próprias declarações, né? Uma questão é quando ele eliminou o Corinthians na Copa do Brasil, a comemoração que ele teve lá em Belo Horizonte, ele caiu nos braços da torcida e abraçou todo mundo, né? Então, fica incoerente depois ele, né, falar as coisas, né, que ele comentou nessa semana. E outra incoerência é quando ele cita o Campeonato Mineiro. Então, as viagens dentro do estado de Minas Gerais, né, não transmitem. E as viagens da Copa do Brasil transmitem. Então, achei que ficou um pouco incoerente isso. Na minha opinião, né, como vocês disseram, nós não somos especialistas, mas, na minha opinião, eu acho que, como humanidade, nós temos que nos acostumar no novo momento. Então, nós temos que acostumar a seguir a vida seguindo os protocolos. Eu acho que, na minha opinião, seria esse o caminho. Muito bem, vamos lá, então, passar a resposta do nosso Pensa Rápido, fazer o nosso sorteio e caminhar para o final do programa de hoje. Vamos lá? Passar aqui a resposta do nosso Pensa Rápido. Quando foi disputada a primeira edição da Copa do Brasil? O ano foi 1989. Então você que respondeu aí, vai concorrer agora aos sorteios da Delícias da Casa do Líbano e também Que Seja Doce Suspiros. Vamos lá então fazer o sorteio? Temos aqui o pote. Vamos sortear aqui os suspiros lá da Que Seja Doce Suspiros. Vamos passar o telefone aqui da Gisele e lá do Zé Abdala, para que vocês possam entrar em contato e combinar a retirada aí dos deliciosos prêmios, né? Vamos lá, então. Suspiros da Que Seja Doce Suspiros. Que Seja Doce Suspiros você encontra no Facebook, as publicações, as delícias que a Gisele faz lá, para que você possa fazer a sua encomenda. Então tá aqui, quem vai levar os deliciosos suspiros? José Serrão. José Serrão levou aí os deliciosos suspiros da Gisele. Serrão, você vai entrar em contato então com a Gisele, 997-189918, 997-189918. Entre em contato lá com a Gisele para combinar a retirada dos deliciosos suspiros, Que Seja Doce Suspiros. Entre lá no Instagram, todo mundo, consultem lá as delícias que a Gisele faz e faça sua encomenda pelo telefone 997-189918. Agora chegou a vez da Casa do Líbano. 2 quibes de carne, 2 quibes de catupiry. Entre em contato lá com a Casa do Líbano, lá com o Zé Abdala, 99707-2120. 99707-2120. Temos aqui, então, o sorteado da Casa do Líbano. Ana Paula. Ana Paula faturou, tá dando reflexo aqui, né? Ana Paula faturou, então, 4 quibes aí
da Casa do Líbano, 2 quibes de catupiry e 2 quibes de carne. Basta estar em contato com a Casa do Líbano, 997-07-2120, 997-07-2120. Estamos chegando então ao final do programa de hoje. Vamos lá para as considerações finais dos nossos comentaristas. Rafael, suas considerações finais para o encerramento, Rafa? Boa noite, Dudu, Cacau. Boa noite a todos que nos acompanharam pelo Facebook. O destaque final aí vai para o início do Campeonato Paulista da Série A3. Hoje aí a primeira rodada e os times da região aí já estão jogando. Nós estamos tendo nesse momento Marília e Capivariano aqui em Marília, no estádio Bento de Abreu, e nós temos um empate em 0-0. O jogo começou às 19 horas. E nós teremos amanhã, domingão de manhã, a partir das 11 horas, Bandeirante Noroeste lá em Pirigui. Esse é outro jogo importante aí, que marca a primeira rodada do Campeonato Paulista da Série A3. Cacau Arbeck, suas considerações finais, Cacau. Boa noite, Dudu. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos que nos acompanharam. Bela audiência nossa aí. Eu vou pôr um destaque aqui de Botucatu. Foi confirmada a contratação do novo técnico da futsal da Associação Atlética Botucatuense, o Everton, o alemão. Ex-jogador da equipe aqui de Botucatu, irmão do Emerson, o zagueiro jogou na Portuguesa, no São Paulo, Ele teve um tempo aqui, era goleiro da associação aqui, e agora ele vai assumir, ele está vindo de Bauru, para assumir a equipe de Botucatu aí. Tive a oportunidade de fazer uma live com ele o ano passado, Uma pessoa sensacional, um cara bacana. Espero que ele tenha muita sorte aí, porque competência ele tem. Espero que você fique por bastante tempo aqui, que a gente volte aos anos de ouro do futsal botucatuense. Grande abraço a todos, uma ótima semana, fiquem todos com Deus. Obrigado, Rafael, obrigado, Cacau. Agradecer aí a Casa do Líbano, que vem nos apoiando aí nos deliciosos brindes aí todos os sábados, e também que seja Doces Suspiros. Agradecer a Gisele e o Zé, que vem acompanhando a gente, sempre passando para os nossos espectadores as deliciosas brindes aí da Casa do Líbano, e que seja Doces Suspiros. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam o nosso programa nesse sabadão. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. É sempre bom tê-los aqui conosco. E sábado que vem estaremos de volta a partir das 6 da tarde. Queremos a participação de todos, sempre fazendo um programa bem legal aí com a gente. Muito obrigado, um ótimo final de sábado, um ótimo domingo, e até sábado que vem, se Deus quiser. Fé na vida e pau na crise. Tchau!